Fala rapaziada, como é que vocês estão? Só nos peptídeos? Vamos lá. Seguinte, a gente faz aqui alguns vídeos de react, geralmente a gente lança no sabadão para vocês acompanharem com a gente quais são também os nossos elementos de pesquisa, muitos vídeos que a gente traz das antigas, que a gente usa muitas vezes como referência, e hoje é um vídeo pesado, para variar um pouco, né? Que é um vídeo sobre a população revoltada com Jacks. Que obviamente até hoje acontece muito, para mim são seres abjetos mesmo, eu não vou mentir para vocês. Não é uma situação, é uma situação que me incomoda muito, mas no passado a população metia o louco mesmo, fazia justiçamento. E a gente vai ver um vídeo da TV Ponta Negra, é uma TV do Rio Grande do Norte. E olha só, mano, tem certos estados, como por exemplo, o Ceará e o Rio Grande do Norte, que é impressionante como quando o pessoal fazia justiçamento ou queria impor a violência, é um negócio muito absurdo. Só- Tem alguns estados específicos que parece que o pessoal é um pouco, quando vai fazer esse tipo de coisa, é um pouco mais violento mesmo. Então vamos assistir com a gente aí, a gente vai parando também se for necessário, beleza? Vamos lá. Lembrando que depois que a gente fizer todo o react, a gente coloca o vídeo na íntegra também para vocês assistirem, mas vocês podem ir no canal do Ponta Negra, que tem muita coisa boa lá também. Boa não, no sentido de interessante, não no sentido de bom, né? Porque é só violência. Outra viatura da polícia está sendo incendiada. Tudo isto em protesto aos três elementos que estaram, que violentaram e que mataram a garota Franci Carla, de apenas 13 anos de idade. Um assassinato de uma menina e um linchamento dos acusados em praça pública. Porque nós vamos lixá-lo. Vamos morrer. Ó, a tia aí tá apetitosa pra pegar os Jack, hein? A morte de Francine Carla Alves do Vale, de 13 anos, desencadeou um movimento de revolta nas cidades de Areia Branca e Grossos. Já mataram o primeiro. Já mataram o Bira. E matou o seu filho. Que matou a minha Nossa, filha. cara! Ô, Fernandão, tem que cobrir isso aqui. Os caras tá matando o cara na paulada, mano, na pedrada. Meu Deus do céu, cara. Como é que os caras mostravam isso nessa época, mano? Ela está dizendo que já mataram um. Mataram um. Aqui estão deles e a população está em volta. Muitos curiosos Malandro procurando do um céu, lugarzinho, uma nunca brecha tinha visto para ver isso. o corpo do bandido que foi apedrejado e tombou e caiu aqui dentro de uma poça d'água e uma poça de sangue. O clima era de carnaval, o ano 1993, a cidade Areia Branca. Legal que eles fizeram essa reconstituição, né? Mostraram como é hoje e depois mostraram como era no passado, lá em 1993, né? Rapaziada, pô, chegou a embrulhar o estômago, hein? Você viu? É que vocês não viram a pedra, não pode mostrar isso aí, ô louco. A mãe da menina, dona Elione Alves do Vale, ela não poderia imaginar que a última vez que iria ver a sua filha viva seria no dia 23 de fevereiro de 1993. Foi justamente naquele dia que ela, a dona Elione, conversou com a Franci Carla e disse o seguinte: filha, vai para onde? Aí a filha disse: eu vou com meu irmão e com um amigo a um baile na cidade de Grossos. Era uma terça-feira de carnaval daquele ano. Nesta passagem aqui, vinha um garoto de apenas 12 anos de idade. Ele conseguiu ver 3 homens levando Franci Carla para uma embarcação. E ele disse: sua mãe sabe que você vai para a cidade de Areia Branca? Ela disse: sabe, mamãe tem conhecimento da minha ida. Eduardo Pereira Gonçalves, Paulo Sérgio da Costa, que na época era menor de idade, e o Biratã Celestino, todos reconhecidos pela testemunha. Eles seguiram por aqui, no barco, a maré estava cheia, atravessaram esse rio e de lá seguiram a pé com a garota. Foi assim, durante a travessia, que a menina foi violada. Neste local foi onde os 4 elementos, os 4 marginais, conduziram até aqui a garota Francine Carla. Trouxeram ali do cais da cidade de Grossos e trouxeram até aqui este terreno baldio, onde a estudaram. Temendo ser reconhecidos, resolveram estrangular Franci Carla e ainda se livrarem do corpo jogando em uma salina. Esse cara é ruim pra caralho.
Rapaziada ruim, mano. Até entendo a população ter ouvido essas paradas aí e ir atrás dessa fita. Os caras ruim, mano. Ruim. Acho os caras ruim. De verdade mesmo. O corpo foi encontrado aqui. Aqui nesse local, aqui. De longe, quando eu vinha na quarta-feira de cinza do carnaval, vinha de Grossa, pedi a Neto Tuquinha para atravessar eu do lado para o outro. De longe eu vi o corpo olhado. Saí daqui, fui direto para a Salina Augusto Severo. Manda uma pessoa da senhora, um trabalhador da senhora, ir lá na Salina, que lá tem um corpo lá. Fui na delegacia, quando eu cheguei lá o delegado não se encontrava. Aí perguntei o cabelinho disse que ele estava em casa. Fui na casa dele, trouxe ele e mais dois polícias. Quando chegou aqui, a menina estava deitada. Ele pegou na cabeça da menina, no cabelo e fez assim. Rodou assim a cabeça da menina. Na cabeça, aí perguntou, o pescoço dela está quebrado? Doutor, eu não sei não, que eu não conheço. Franci Carla, como era conhecida, a menina, apresentava uma série de lesões constatada pelo ITEP, quando concluiu que a menina foi morta por estrangulamento, com a quebra do pescoço. Os caras quebrou o pescoço da menina, velho. Quebrou o pescoço da menina em defesa, mano. Além de ter sido vítima de pauladas, com quebra dos dedos, dos dentes, das mãos, das pernas e também violada sexualmente. Ela era assim, a menina assim, tranquila, muito calma, de um jeito dela, a menina só vinha em casa brincando de boneca. Toda vez do jeito dela, nunca via ela com namorado, nem sequer namorar eu via. Que nem o pai de família gostaria de que a sua filha acontecesse o que aconteceu com a menina, né? No dia 25 de fevereiro de 1993, o delegado da cidade, Wellington Pinto Alves, declarou à imprensa já ter identificado suspeitos do crime, tendo inclusive detidos envolvidos da morte de Franci Carla. A mãe de Franci Carla, Elione Alves Vale, ela ficou sabendo que os envolvidos, suspeitos da morte de sua filha, estariam presos aqui na delegacia. E saiu, percorreu várias ruas da cidade de Grossa, pedindo justiça, chamando a população. Rapaz, então a coroa da menina que chamou o pessoal para ir fazer justiçamento na porta da delegacia. Todo mundo teve solidariedade e, bum, chegaram lá e os caras matou os caras a pedrada. Justiça. E o que vocês querem é justiça. Ela veio aqui na delegacia, falou com o delegado, o Wellington Alves, e pediu para visitar tanto o Bira quanto o Eduardo. O delegado permitiu. Quero justiça! E se eu pudesse fazer, faria com minhas próprias mãos. A mãe é brava, Foi hein? isso que eu disse ao delegado, foi isso que eu disse aos soldados. E nesse momento, quando ela entrou, a população começou a apedrejar a delegacia. E o povo grita apenas, justiça. Já incendiaram um carro da polícia. Mais 3 viaturas da polícia estão sendo nesse instante depedradas. Provavelmente também serão incendiadas. Os presos foram mortos, apauladas e apedradas aqui, em plena praça pública da cidade de Areia Branca. É, rapaz, o povo quando não aguenta a fita... É a população revoltada. É um drama numa cidade pacata, ordeira e tranquila. Se nós queremos matar ele, matá-lo, torrar ele aqui na meio da rua. Paulinho, durante o seu interrogatório, negou ter participado do crime, afirmando que Bira e Eduardo, na noite do crime, o deixaram na cidade de Areia Branca e voltaram para Grosso, não havendo durante aquele percurso qualquer mulher na embarcação, e que só tomou conhecimento do crime no dia seguinte. Já mataram o primeiro? Já mataram o Bira! Quem matou o seu filho? E matou a minha filha. Ela está dizendo que já mataram um. Mataram um. Alguns populares se revoltaram e fizeram a travessia de barco da cidade de Grosso para Areia Branca. E a população que mora em frente à delegacia de Areia Branca
ainda lembra desse fato, né? Você era criança, Eu tinha uns 10 anos. mas se recorda disso aí. Sim, me recordo. E aí, como é que foi esse dia aqui? Mataram os presos aqui, praça pública? Um aí, um lá dentro e o outro sobreviveu porque correu pra ali. Na frente da delegacia, uma verdadeira multidão acompanhava o desenrolar dessa história. A população continua aqui, mesmo com espectadores, mas ainda os ânimos acirrados. Nós vamos tentar aqui passar pelo meio aqui do pessoal para mostrar mais de perto as viaturas que estão aí sendo incendiadas, o fogo subindo, o vulcão de fogo ardente subindo aí nos céus de Areia Branca. O linchamento dos 2 presos aconteceu em praça pública. Tem um caído ali, não tem? Tem um caído, é um deles? É um deles? É um deles? Rapaz, não é por nada não, mas eu acho cabuloso esses repórteres que eles conseguem estar no meio da população enquanto a história tá sendo escrita e o bagulho tá acontecendo. Isso é um bagulho de repórter de rua que é raiz demais, tá ligado? É um deles. Já lixaram um dos elementos. A mãe de Franci Carla puxou um dos acusados, o Eduardo, pela perna, que tentava fugir, escalando o muro. Eu disse, Eduardo, você matou minha filha, Eduardo. Mano, que mulher braba, tio. Que mulher braba. Ela foi, convocou a cidade pra apagar os caras. E aí o cara tentou fugir, ela puxou a perna do cara, trouxe o cara pra baixo, pros caras terminarem de fazer o serviço. Ele disse, A reação dele. não fui eu até de subir no muro. Quando ele foi subindo no muro pra pular, eu puxei pela perna dela, eu disse, você vai ser morto aqui. Os policiais abriram as portas das celas, exigindo que os presos só retornassem depois do tumulto. Já mataram deles? A mãe está revoltada. Bira foi o primeiro a ser morto. Ele foi massacrado por populares em plena via pública. Tiraram um dos elementos, ele caiu. É aquele ali, Eduardo e o Bira. São os 2 que estão ali? São aqueles 2 que estão no chão? 2 elementos. Olha, um que caiu ali. Puxa, História cabulosa. aquele que caiu. Em seguida, foi Eduardo. Foi linchado no próprio corredor da delegacia, onde ficou agonizando. Eu tive dentro do quintal com ele levou a primeira paulada, caiu no canto do muro. Mas quem deu a paulada nele? Foi um rapaz de grosso, eu pedi que o resto entrasse e fomos lixando. O delegado regional coronel PM José Lopes Fernandes chegou ao local para tentar conter a população. O interessante é que a polícia chega, né, Dri? O interessante é que a polícia chega, tipo, os caras os 3 foram lixados, mortos, aí a polícia chegou, tipo, 10 minutos depois pra conter a população. E não deixar, matar os caras. Vocês entenderam? A metodologia? E o batalhão de choque de Mossoró acaba de chegar aqui para conter a violência, para conter aqueles que estavam lixando os elementos aqui na cidade de Areia Branca. Isso é uma coisa inacreditável. Em pleno século XX, em pleno tempo do progresso, vocês vão ver o que você vê aqui em Areia Branca. Que coisa horrível. Não. Cara, o comandante não consegue nem disfarçar. Você quer ver? Vou voltar aqui. Ele consegue dizer. Ele tem que fazer o discurso, mas a cara de satisfação dele é absurda. Se liga. Branca. Isso é uma coisa inacreditável. Em pleno século XX, em pleno tempo do progresso, vocês vão ver o que você vê aqui em Areia Branca. Que coisa horrível. Vocês acreditaram nas palavras do comandante aí? Paulinho, que sofreu uma pancada na região do olho direito, fingindo que estava morto, conseguiu escapar com vida, sendo levado para o ITEP e depois para o hospital. 22 anos depois do crime de Franci Carla, a mãe da menina, Elione, ela foi acusada de participar do lixamento dos acusados da morte de sua filha. E esse julgamento aconteceu aqui na Câmara Municipal de Areia Branca. Dona Elione Vale, juntamente com 7 envolvidos, foram levados ao banco dos réus e no júri popular foram absolvidos. O Ministério Público recorreu da decisão. Que o Ministério Público vai recorrer? Vai ter que dar clemência mesmo para a pessoa absolver. Do primeiro grau. E foi no segundo grau, a desembargadora doutora Zeneide, ela manteve a sentença de absolvição.
Paulo Sérgio da Costa, o Paulinho, único sobrevivente do linchamento e até hoje residente em Areia Branca, havia ingressado em 2006 com uma ação indenizatória em razão das lesões que sofrera, em virtude de encontrar-se irregularmente preso na delegacia no dia do linchamento, visto que ele era menor de idade à época. O que você teria de dizer para os familiares da Franci Carla, que inclusive você ainda convive direto ou indiretamente com eles? Você, de certa forma, está vivendo aqui em Areia Branca, você está vivendo próximo a alguns familiares dele. Você teme morrer? Rapaz, eu não temo não. E em termos da família dela, dos familiares dele, é o seguinte. Aconteceu um caso, né? Tudo bem, eu não tiro a razão dele não, do que fizeram. Mas vamos fazer com as pessoas certas. Não vamos pegar os inocentes e botar ali e fazer não. A Areia Branca tirou minha dignidade. Eu vivo em Areia Branca hoje, procuro um emprego numa empresa, a empresa não me dá porque, é aquele, quem é? O nome, que é o meu nome, Paulo Sérgio. Quando chega lá dentro, quando eu vou, é Paulinho, não dá certo não, esse cara tem um crime, fez isso, sem eu ter feito nada. Eu tô falando a verdade, eu nasci homem, eu vou morrer um homem. Nunca na minha vida eu cometi um fato com ninguém, nem fiz mal a alguém, ninguém. Obteve a causa ganha em primeiro grau, mas o Estado recorreu ao Tribunal de Justiça, que reconheceu a prescrição do direito. Mas eu tenho fé em Deus que esse processo eu não perdi não, que a minha dignidade está aqui dentro, a minha moral, o meu caráter nessa cidade. Eu tenho fé em Deus que eu vou receber isso ainda, um dia eu vou receber. Seu Francisco Souza do Vale, ele é pai da Franci Carla. E ele, ainda hoje, 29 anos depois desse crime, que mexeu com o Rio Grande do Norte, ele ainda sente. Ele preferiu conversar sem aparecer. No caso, foi feito justiça? Eu acho que não. Poderia ter sido justiça que se tivesse matado os 3. Foi só 2 então. Mas o Paulinho disse que era inocente. Mas ele não é inocente, não. Ele disse que é inocente, mas não é inocente. Sua ex-mulher, Elione, que foi absolvida, há cerca de 3 meses, ela faleceu. Faleceu. Assim, o Estado nem puniu os assassinos de Franci Carla, muito menos os acusados do linchamento. Cara, repórter muito bom, muito foda. Como é que será que ele chama? Pessoal que é de Natal aí, pelo amor de Deus, pois fala o nome do repórter aqui. Bom texto, boa reconstituição, brabo. Participou da época lá em 93, participou agora, voltou para ver os fatos. É interessantíssimo demais vocês conseguirem ver as pessoas voltando no tempo através de uma narrativa e trazendo os desdobramentos disso. Isso não é fácil, pessoal. Controlar a narrativa dessa maneira, do vai e vem, mostrando os desdobramentos disso quando vira papel, quando vira burocracia, é muito complicado, velho. Reviver essa história, abordando os lados de forma sensível, saber conversar com essas pessoas, entender o que elas viram lá e o que elas interpretaram ao longo do tempo, é um trabalho que não é para qualquer um. O jornalista disso aqui é muito bom, tá? Deu até inveja do jeito que ele fez esse trabalho aí. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse foi mais um vídeo, tamo junto, valeu? Depois vai passar o vídeo inteiro aí para vocês de novo, sem a nossa interrupção. Mas vai lá no canal Ponta Negra e assiste o resto dos vídeos lá, porque tem muita coisa, certo? Valeu! Outra viatura da polícia está sendo incendiada. Tudo isto em protesto aos 3 elementos que violentaram e que mataram a garota Franci Carla, de apenas 13 anos de idade. Um assassinato de uma menina e um linchamento dos acusados em praça pública. Porque nós vamos lixá-lo. Vamos morrer. A morte de Francine Carla Alves do Vale, de 13 anos, desencadeou um movimento de revolta nas cidades de Areia Branca e Grossos. Já mataram o primeiro? Já mataram o Bira. Quem matou o seu filho? Que matou a minha filha tão inocente. Ela está dizendo que já mataram um. Aqui estão deles e a população está em volta. Muitos curiosos procurando um lugarzinho, uma brecha, para ver o corpo do bandido que foi apedrejado e tombou e caiu aqui dentro de uma poça d'água e uma poça de sangue. O clima
Era de carnaval, o ano 1993, a cidade Areia Branca. A mãe da menina, dona Elione Alves do Vale, ela não poderia imaginar que a última vez que iria ver a sua filha viva seria no dia 23 de fevereiro de 1993. Foi justamente naquele dia que ela, a dona Elione, conversou com a Franci Carla e disse o seguinte: filha, vai para onde? Aí a filha disse: eu vou com meu irmão e com um amigo a um baile na cidade de Grosso. Era uma terça-feira de carnaval daquele ano. Nesta passagem aqui, vinha um garoto de apenas 12 anos de idade. Ele conseguiu ver 3 homens levando Franci Carla para uma embarcação. E ele disse: sua mãe sabe que você vai para a cidade de Areia Branca? Ela disse: sabe, mamãe tem conhecimento da minha ida. Eduardo Pereira Gonçalves, Paulo Sérgio da Costa, que na época era menor de idade, e o Biratã Celestino, todos reconhecidos pela testemunha. Eles seguiram por aqui, no barco, a maré estava cheia, atravessaram esse rio e de lá seguiram a pé com a garota. Foi assim, durante a travessia, que a menina foi violada sexualmente. Neste local foi onde os 4 elementos, os 4 marginais, conduziram até aqui a garota Francine Carla. Trouxeram ali do cais da cidade de Grossos e trouxeram até aqui este terreno baldio, onde a estudaram. Temendo ser reconhecidos, resolveram estrangular Franci Carla e ainda se livrarem do corpo jogando em uma salina. O corpo foi encontrado aqui. Aqui nesse local, aqui. De longe, quando eu vinha na quarta-feira de cinza do carnaval, vinha de Grosso, pedia a Neto Tuquinha para atravessar eu de um lado para o outro. De longe eu vi o corpo olhado. Saí daqui e fui direto para a salina Augusto Severo. Manda uma pessoa da senhora, um trabalhador da senhora, ir lá na salina, que lá tem um corpo lá. Fui na delegacia, quando eu cheguei lá o delegado não se encontrava. Aí perguntei, o cabo de dia disse que ele estava em casa. Fui na casa dele, trouxe ele e mais dois polícias. Quando chegou aqui, a menina estava deitada. Ele pegou na cabeça da menina, no cabelo, e fez assim. Rodou assim a cabeça da menina. Na cabeça, aí perguntou, o pescoço dela está quebrado? Doutor, eu não sei não, que eu não conheço. Franci Carla, como era conhecida, a menina, apresentava uma série de lesões constatada pelo ITEP, quando concluiu que a menina foi morta por estrangulamento, com a quebra do pescoço, além de ter sido vítima de pauladas, com quebra dos dedos, dos dentes, das mãos, das pernas e também violada sexualmente. Ela era assim, a menina assim, tranquila, muito calma, de lá o jeito dela, a menina só vinha em casa brincando de boneca. Toda vida o jeito dela, nunca via ela com namorado, nem sequer namorar eu via. Que nem o pai de família gostaria que a sua filha acontecesse o que aconteceu com a menina, né? No dia 25 de fevereiro de 1993, o delegado da cidade, Wellington Pinto Alves, declarou à imprensa já ter identificado suspeitos do crime, tendo inclusive detidos envolvidos da morte de Franci Carla. A mãe de Franci Carla, Elione Alves Vale, ela ficou sabendo que os envolvidos, suspeitos da morte de sua filha, estariam presos aqui na delegacia. E saiu, percorreu várias ruas da cidade de Grosso, pedindo justiça, chamando a população para fazer justiça. E o que vocês querem é justiça. Ela veio aqui na delegacia, falou com o delegado, o Wellington Alves, e pediu para visitar tanto o Bira quanto o Eduardo. O delegado permitiu. Quero justiça. E se eu pudesse fazer, faria com minhas próprias mãos. Foi isso que eu disse ao delegado, foi isso que eu disse aos soldados. E nesse momento, quando ela entrou, a população começou a apedrejar a delegacia. E o povo grita apenas: justiça. Já incendiaram um carro da polícia. Mais 3 viaturas da polícia estão sendo nesse instante depedradas. Provavelmente também serão incendiadas. Os presos foram mortos, apauladas e apedradas aqui, em plena praça pública da cidade de Areia Branca.
É a população revoltada. É um drama numa cidade pacata, ordeira e tranquila. Se não quer matar ele, matar. Torra ele aqui na rua, aqui. Escapa. Paulinho, durante o seu interrogatório, negou ter participado do crime, afirmando que Bira e Eduardo, na noite do crime, o deixaram na cidade de Areia Branca e voltaram para Grossos, não havendo durante aquele percurso qualquer mulher na embarcação, e que só tomou conhecimento do crime no dia seguinte. Já mataram o primeiro? Já mataram o Bira! E matou o seu filho? E matou a minha filha também. Ela está dizendo que já mataram um. Mataram um. Alguns populares se revoltaram e fizeram a travessia de barco da cidade de Grossos para Areia Branca. E a população que mora em frente à delegacia de Areia Branca ainda lembra desse fato, né? Você era criança? Eu tinha uns 10 anos. Mas se recorda disso aí? Sim, me recordo. E aí, como é que foi esse dia aqui? Mataram os presos aqui, praça pública? Um aí, um lá dentro e o outro sobreviveu porque correu para ali. Na frente da delegacia, uma verdadeira multidão acompanhava o desenrolar dessa história. A população continua aqui, mesmo com espectadores, mas ainda os ânimos acirrados. Nós vamos tentar aqui passar pelo meio aqui do pessoal para mostrar mais de perto as viaturas que estão aí sendo incendiadas, o fogo subindo, o vulcão de fogo ardente subindo aí nos céus de Areia Branca. O linchamento dos 2 presos aconteceu em praça pública. Tem um caído ali, não tem? Tem um caído, é um deles? É um deles? É um deles? É um deles? Lixaram, já lixaram dos elementos. Choque em Mossoró acaba de chegar aqui para conter a violência, para conter aqueles que estavam lixando os elementos aqui na cidade de Areia Branca. Isso é uma coisa inacreditável. Em pleno século XX, em pleno tempo do progresso, eles vão ver o que você vê aqui em Areia Branca. Que coisa horrível. Paulinho, que sofreu uma pancada na região do olho direito, fingindo que estava morto, conseguiu escapar com vida, sendo levado para o ITEP e depois para o hospital. 22 anos depois do crime de Franci Carla, a mãe da menina, Elione, ela foi acusada de participar do linchamento dos acusados da morte de sua filha. E esse julgamento aconteceu aqui na Câmara Municipal de Areia Branca. Dona Elione Vale, juntamente com 7 envolvidos, foram levados ao banco dos réus e no júri popular foram absolvidos. O Ministério Público recorreu da decisão de 1º grau e foi no 2º grau a desembargadora doutora Zeneide, ela manteve a sentença de absolvição. Paulo Sérgio da Costa, o Paulinho, único sobrevivente do linchamento e até hoje residente em Areia Branca,
havia ingressado em 2006 com uma ação indenizatória em razão das lesões que sofrera em virtude de encontrar-se irregularmente preso na delegacia no dia do linchamento, visto que ele era menor de idade à época. O que você teria de dizer para os familiares da Franci Carla, que inclusive você ainda convive direto ou indiretamente com eles? Você, de certa forma, está vivendo aqui em Areia Branca, você está vivendo próximo a alguns familiares dele. Você teme morrer? Rapaz, eu não temo não. E em termos da família dela, dos familiares dele, é o seguinte. Aconteceu um caso, né? Tudo bem, eu não tiro a razão dele não, do que fizeram. Mas vamos fazer com as pessoas certas. Não vamos pegar os inocentes e botar ali e fazer não. A Areia Branca tirou minha dignidade. Eu vivo em Areia Branca hoje, procuro um emprego numa empresa, a empresa não me dá porque, é aquele, quem é? O nome, que é o meu nome, Paulo Sérgio. Quando chega lá dentro, quando eu vou, é Paulinho, não dá certo não, esse cara tem um crime, fez isso, sem eu ter feito nada. Eu tô falando a verdade, eu nasci homem, eu vou morrer um homem. Nunca na minha vida eu cometi um fato com ninguém, nem fiz mal a alguém, ninguém. Obteve a causa ganha em primeiro grau, mas o Estado recorreu ao Tribunal de Justiça, que reconheceu a prescrição do direito. Mas eu tenho fé em Deus que esse processo eu não perdi não, que a minha dignidade está aqui dentro, a minha moral, o meu caráter nessa cidade. Eu tenho fé em Deus que eu vou receber isso aí, um dia eu vou receber. Seu Francisco Souza do Vale, ele é pai da Franci Carla. E ele, ainda hoje, 29 anos depois desse crime, que mexeu com o Rio Grande do Norte, ele ainda sente. Ele preferiu conversar sem aparecer. No caso, foi feita justiça? Eu acho que não. Poderia ter sido justiça que se tivesse matado os 3. Mas o Paulinho disse que era inocente. Mas ele não é inocente, não. Ele disse que é inocente, mas não é inocente. Sua ex-mulher, Elione, que foi absolvida, há cerca de 3 meses, ela faleceu. Faleceu. Assim, o Estado nem puniu os assassinos de Franci Carla, muito menos os acusados do linchamento.